Olá, turma! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas são divididas em quatro. A primeira delas, a tonometria, que ela se relaciona com a pressão de vapor. Ebuliometria, temperatura de ebulição. Crioscopia ou criometria, temperatura de congelamento. Osmose ou osmometria, pressão osmótica. Bom, por que começou a estudar a tonometria? Percebeu-se que os lagos com um alto teor de sal, a velocidade de evaporação era menor quando comparado com os lagos de água doce. Também, quando você estava com a água entrando em ebulição, quando você adicionava sal, você via que percebia-se que havia uma mudança nessa temperatura. Por que isso? Porque a presença de sais dissolvidos na água interfere de alguma forma na taxa de evaporação do solvente. Vamos analisar o gráfico. Eu tenho um gráfico, ele está falando da pressão máxima de vapor em função da temperatura, e eu tenho duas curvas, a do solvente puro e do solvente na solução. Observe, o solvente puro, ele tem uma pressão P0 maior do que a pressão dele em solução, certo? E a tonometria, ela estuda exatamente esse ΔP, que é a variação entre a pressão máxima de vapor do solvente puro em relação à do solvente em solução. Então, a tonometria, ela vai estudar esse ΔP, que é o quê? O abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor do solvente. A pressão máxima de vapor do solvente de uma solução é sempre menor do que do solvente puro, tá bom? Então, está relacionado com aquilo que a gente falou dos lagos, né? Acaba que, por conta dele estar cheio de sal, a temperatura, ela vai mudar, ela demora mais tempo, né? A velocidade para que evapore, bom? Próxima propriedade coligativa, ebuliometria. A ebuliometria, ela vai trabalhar com a temperatura de ebulição, certo? Antes de eu falar dela, vamos só retomar o conceito de vaporização. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado de vapor, certo? E aí, dentro da vaporização, eu tenho três formas para que ela ocorra. A primeira delas é a evaporação, a segunda, a ebulição e a terceira, a calefação. Vamos diferenciar. A evaporação, ela é uma passagem lenta do estado líquido para o estado de vapor e ela ocorre apenas na superfície do líquido, certo? Ela é lenta na superfície. Ebulição. A ebulição ela é um pouco mais rápida e tumultuada, certo? E ela ocorre por toda a extensão do líquido. Então, quando a gente coloca lá a água para ferver e fica observando, o que a gente consegue ver lá na panela? Ué, não começa aquele turbilhão, aquela bagunça que começa a borbulhar? Isso daí representaria esta passagem tumultuada do estado líquido para o estado de vapor. E a calefação também faz parte de um processo de vaporização, porém ela é muito rápida, praticamente instantânea. Tá bom? Bom, olhando para esse gráfico, o que a gente percebe? Eu tenho a temperatura, também em função da pressão de vapor, e eu percebo que a temperatura do meu solvente puro, a temperatura de ebulição dele é menor do que quando ele tem uma solução. Certo? Ótimo. E aí, a ebuliometria, ela vai estudar esse ΔT, que é esta variação, esta elevação na temperatura de ebulição do solvente. É aquela história. Se eu tiver água pura e água com sal e colocar as duas para ferver, o que vai acontecer? A água pura vai ferver antes do que a água com sal. Então, a temperatura de ebulição do solvente de uma solução é maior do que do solvente puro. Pode testar em casa, quem tiver tempo, disposição, vai lá, põe água para ferver, pura e com sal.
Próxima propriedade coligativa é a criometria. Tá? A criometria, ela também vou trabalhar analisando a variação de temperatura, certo? Só que, agora eu falo da temperatura de congelamento. Então, eu tenho um gráfico, né? Ele tem o solvente puro sólido, solvente puro líquido e solvente em solução. Então, a criometria, ela vai analisar exatamente esta variação de temperatura que existe, tá? Ela vai trabalhar com o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Então, temperatura de congelamento do solvente de uma solução, ela é menor do que quando eu falo dele sozinho. Então, é aquilo que a gente fala de colocar lá um sal no meu solvente e ver como que varia a temperatura de congelamento dele, tá bom? Resumindo tudo. Efeito tonoscópio é o abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente em relação ao solvente puro. Ele é dado por esta variaçãozinha aqui, ó, ΔP sobre P, que é o quê? É a constante tonoscópica vezes esse W. Este W, gente, é a concentração da nossa solução, ok? Também pode ser dada pela massa molecular do meu solvente dividido por 1000. Então, eu não sei calcular, eu não tenho esse valor, não tenho acesso a uma tabela. Como que eu calculo? Pego a massa molar do meu solvente e divido por 1000, tá? E aí eu vou substituir aqui no valor nesse valor KT. Não precisa ficar decorando o valor de constantes, tá? Quando aparecer o exercício, ele vai te dar, né? Então, ele pode te perguntar, calcule o efeito tonoscópico, te dá a constante e a concentração. Você só vai fazer a multiplicação e você já vai ter o valor. Efeito ebulioscópico. O que ele é? É a elevação da temperatura de ebulição de um líquido, quando a gente adiciona um soluto. Então, tá aqui, ó. Este é o efeito ebulioscópico, é o ΔT. O que ele é? É uma constante também, ebulioscópica, vai multiplicar pela concentração em mol por litro, certo? O crioscópico, mesma coisa, ele é dado pelo ΔTC. Esse aqui, ó, é o efeito crioscópico. Como calculo? A constante crioscópica vezes o W. Só o tonoscópico, que é um pouquinho diferente, né? Ele vai, o ΔP sobre P. Os outros não. Tudo bem? Gente, é muito simples, porque tem que te dar os valores da constante, da concentração, para que você calcule. Então, não tenho que ficar decorando. O único que pode ser um pouquinho mais aí trabalhoso é ele não te dá a constante, no caso da tonoscopia, e pedir para você calcular. Mas aí você tem essa dica aqui, que quando eu não tenho a constante, o que eu faço? Eu divido a massa molar por 1000. E aí eu substituo no lugar do KT, que é a minha constante. Próxima propriedade coligativa é a osmometria ou osmose, né? Então, quando a gente fala de osmose, eu lembro exatamente aquilo, né? A passagem, né? Ele vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá bom. Eu posso ter soluções do tipo hipertônica, hipotônica, isotônica. Quando eu falo de hipertônica e hipotônica, eu tenho que estar comparando duas soluções. Tá? Então, se eu tiver a solução A e a solução B, e eu falo, olha, a solução A é hipertônica em relação à solução B. Quer dizer que a solução A, ela é o quê? A concentração osmótica dela é maior do que na solução B. Se eu falar que a solução A ela é hipotônica em relação à solução B, o que eu estou falando? Que a pressão osmótica da solução A é menor do que a pressão osmótica na solução B, certo?
E se eu falar que elas são isotônicas, quer dizer que a pressão osmótica na solução A é igual à pressão osmótica na solução B. Quando eu vou falar de osmometria, eu tenho duas leis. A primeira delas diz o seguinte: em temperatura constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração em mol por litro da solução. Então, esse π, ele representa a pressão osmótica. Esse K é a constante de proporcionalidade. M, concentração em mol por litro. Lembrando que concentração em mol por litro é o quê? O número de mol dividido pelo volume em litro. E como que é dado o número de mol? Para quem não lembra, a quantidade de matéria, como que a gente calcula? Massa em grama dividida pela massa molar. Gente, uma dica para quem está se perdendo, esquecendo as fórmulas, faça um formulário e fica com ele no estojo, no seu ambiente de estudo, para você, todo momento, ir lá e consultando. Lógico, no vestibular você não vai estar com ele, mas toda hora você consultando, você vai assimilando e vai guardando no visual, na memória visual. Segunda lei. A concentração em mol por litro constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura. Ok. Vamos ver. Lembra daquela, quando a gente calculava a relação dos gases, que eu tinha PV igual a nRT? É a mesma coisa, só que aqui eu vou usar pressão osmótica, que é o π. Então, PV, nRT. N é o número de mol, que é a quantidade de matéria. O que eu fiz aqui na equação de baixo? Troquei o N por quem? Massa, aqui está N, mas é massa. Massa em grama pela massa molar. Que, na verdade, quem que é? É a minha concentração. Tá bom? Então, isso daqui é o cálculo de pressão osmótica. É o mesmo cálculo, é uma fórmula que a gente já viu. A gente já conhece. Ai, que desespero. Não, gente, a gente já viu. A única coisa que mudou, em vez de pôr o P, de pressão de gás, a gente coloca esse π, que é de pressão osmótica. O resto é tudo igual. Lembrando que eu vou trabalhar com volume em litro, eu vou trabalhar com a temperatura em Kelvin, certo? Por quê? Porque é muito mais fácil. E aí, a constante dos gases, que é o R, é a mesma que eu vou utilizar aqui, 0,0082. Atente-se para as unidades. O que ela é? Não é atmosfera, litro, mol, Kelvin. Olha lá. Então, pressão vai ser em atmosfera, volume em litro, quantidade de matéria em mol, temperatura em Kelvin. Ok, perfeito. Quem não lembra, massa molar. Eu vou somar a massa de cada elemento que tem na minha molécula. Não tenho que decorar, eu tenho que receber essa informação pelo exercício. Bom, o que muda então, né? Por que chama de π e não usa mais o P? Porque a gente vai trabalhar com efeito coligativo nas soluções iônicas. O que é isso? Esse I, que é o fator de Van Toff. O que ele me diz? Olha, o I, ele é o número de partículas finais dividido pelo número de partículas iniciais. Como assim? Vamos lembrar. Olha lá, um exemplo simples. O HCl, ele não vai ionizar? Vai. Ele não vai formar H+, e Cl-. Estou resumindo, tá? Simplificando para a gente retomar isso. Então, cada 1 mol de molécula de HCl em solução, ele não vai formar 1 mol de íons H+, e 1 mol de íons Cl-. Vai. Então, quer dizer que cada 1 mol de HCl vai formar 2 mol de íon. Tudo bem? Por que 2 mol de íon? Porque vai formar 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-. E aí, como que eu vou calcular esse I? Vai ser essa quantidade final dividida por essa quantidade inicial. Então, neste caso aqui do HCl, eu vou ter 2 dividido por 1, que vai dar 2. Então, o I para esta minha solução vai ser 2. Se eu tivesse o H2SO4, cada 1 mol de molécula de H2SO4 que eu coloco, ele ioniza formando 2H+, mais 1 SO4 menos. Não é isso? Ou
vou pegando outras substâncias e vou trabalhando. Tudo bem? É assim mesmo que a gente vai trabalhar, certo? E por isso que ela muda, ela fica pressão osmótica, é a concentração, vezes a constante, 0,082, vezes a temperatura, vezes esse fator. Vamos ver num exemplo, tá? Para quem está acompanhando comigo na apostila, eu estou fazendo o exercício de sala, o número 2. Ele fala assim, olha, 100 miligramas de nitrato de cálcio foram dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água a temperatura de 50 graus Celsius. Assinale a alternativa correta, que traz a pressão a ser aplicada para impedir a osmose. Primeira coisa, gente, tá vendo que tá 100 miligramas? Eu não trabalho com miligrama, eu trabalho com grama, ok? 1 grama tem 1000 miligramas. Então, para passar de miligrama para grama, eu vou dividir por 1000. Outra coisa, tá vendo esses 50 centímetros cúbicos de água? Eu não trabalho com isso, lembra? 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. E para passar de ml para litro, eu vou dividir por 1000. E o próximo item que eu tenho que observar, se 50 graus Celsius, eu não trabalho com 50 graus Celsius. Eu vou trabalhar com 50 graus, eu vou transformar, vou converter em Kelvin. Tudo bem? Não pode esquecer. Como que transforma? Soma 273. Bom, o que ele me deu? Ele me deu a massa do cálcio, do nitrogênio e do oxigênio. Puxa, não lembro. Lembra? Lá quando a gente começou a falar de ligações químicas, quando a gente começou a falar, o nitrato, eu tenho que guardar este ânion, ele é importante, ele aparece muito. Ele é o NO3-1, a carga dele é -1. E o cálcio, ele é do grupo 2, então a carga dele é +2. Então eu vou multiplicar em cruz, e aí eu sei que para cada cálcio eu preciso de 2 nitratos. Então a molécula dele vai ser CaNO3, 2. Por que está em parênteses? Porque o NO3 ele já tem esse índice aqui, ok? Beleza. Primeira coisa, eu vou calcular a massa molecular dele. Então, ó, eu tenho um cálcio, esse doisinho, ele multiplica aqui pelo nitrogênio e oxigênio. Então, eu tenho 2 nitrogênios, cada nitrogênio 14, 28. E eu tenho 6 oxigênios. 6 vezes 16, 96. Então, a massa molecular dele é 164 gramas por mol. Professora, toda vez vai ser assim? Não, gente. Às vezes o exercício simplifica e ele já te dá a massa da molécula. É que eu estou fazendo o exercício mais complexo que pode aparecer. Que é esse aqui, onde você tem que calcular tudo. Mas muitas vezes ele te dá um bem mais simples. Calculei a massa. Para quê? Bom, a pressão osmótica, ela não é concentração vezes o R, vezes T, vezes I. E a concentração, ela não é número de mol pelo volume em litro. Para achar o número de mol, eu tenho que fazer a massa em grama dividida pela massa da molécula. Está aqui, ó, número de mol. Massa em grama pela molécula. Por que está aqui em rosinha 10 a menos 3? Porque eu estou passando de miligrama para grama. Tá bom? Podia dividir e ficar 0,10? Poderia, para quem prefere trabalhar com decimal, tudo bem. Quem não, trabalhe aí ó, com as potências de 10, que é a notação científica também. Bom, faço a divisão, eu trabalho com potência de 10, então eu vou fazer 100 dividido por 164 e vou copiar o 10 a menos 3. Achei o número de mol. Agora eu vou calcular a concentração, é o número de mol pelo volume em litro. Atente-se que o volume é em litro. Então eu vou pegar agora e vou dividir pelo volume em litro. Aqui, ó, conversão. Achei a concentração, deu 1,22, 10 a menos 2 mol por litro. Ótimo! Agora eu tenho a concentração, eu tenho o R, que é a constante que ele me deu, tenho a temperatura. Quem que está faltando? O I, e aquele fator de Van 't Hoff.
Então, a gente vai ver quanto que é esse I. Então, ó, cada molécula de nitrato de cálcio vai formar o quê? Um cálcio e dois, ó, o 2 aqui, ó. 2 NO3. Cálculo estequiométrico. Vamos quebrar essa molécula? Um cálcio, 2 NO3. Tá aqui. Então, quantas partículas finais eu tenho? Uma, mais 2, 3 partículas finais. Então, eu vou dividir 3 por 1. Então, o meu fator de Van 't Hoff, o meu I, é 3. Pronto. Agora, eu vou substituir aqui na fórmula. Não esqueçam de converter a temperatura para Kelvin. E eu tenho a minha pressão final. Tudo bem? Que vai ser, então, a minha alternativa D. Gente, este é o exercício mais complexo. Na maioria das vezes, ele já te dá a concentração. E aí, você só vem aqui direto calcular o fator de Van 't Hoff. Tudo bem, turma? Então, ótimo. Gostaria que vocês vissem novamente e façam esse exemplo que eu dei para vocês, que ajuda a guardar as informações, ok? Até o próximo.